desta manhã de ensinamento acerca da nossa salvação. Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 12. Preste bem atenção que diz a palavra de Deus. Os irmãos acharam? Podem marcar. Depois vocês podem acompanhar com muita calma em casa, né? Pode fazer uma reflexão. Deus com certeza vai estar abençoando mais os irmãos, cada vez mais. 12. Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 12. Eu vou ler, preste bem atenção que diz a palavra de Deus. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Eita maravilha! Preste bem atenção que diz o Senhor. Olha a palavra de Deus, irmão. Mais uma vez. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Olha aqui. Irmão, Deus só quer que nós venhamos ser apenas um ouvinte. Deus só quer, irmãos, que nós venhamos ser somente apenas um ouvinte. Não, eu ouvi e está tudo bem. Não. Deus quer que nós venhamos ser um ouvinte, mas também um praticante. Ele quer, irmão, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todos aqueles que se inclinam a ouvir a sua palavra. E o propósito é esse: que o irmão cresça, que a irmã cresça, que a irmã aprenda cada vez mais. Não é verdade? Então Deus quer, Deus tem esse plano na nossa vida, esse propósito, que nós venhamos se inclinar a ouvir, que é por meio do ouvir que a nossa fé se multiplica. É por meio do ouvir a palavra de Deus que a nossa fé ela se multiplica. Ninguém conhece sem antes ter ouvido. Tem que ouvir primeiro, né? Tem que ouvir. Deus quer que ouça e aprenda. Vocês sabiam, irmão? Aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola e o professor é Jesus de Nazaré. E o professor é Jesus de Nazaré. Ele diz: vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós aprendemos com o próprio Deus. Aleluia. É uma escola. É uma escola espiritual. Aqui é uma escola espiritual. Aqui você entra aqui por essas portas, muitas das vezes sem ter nenhum conhecimento acerca do mundo espiritual, sem ter nenhum conhecimento do Deus que criou os céus e a terra. Mas você sai daqui testemunhando, falando dele, dizendo que conhece, aleluia, que aprendeu, aleluia. É aqui, é uma escola espiritual de Deus. O pai pega o seu filho, coloca aí, na escola. Ele com seus 5 anos, 6 anos, 7 anos. E ele ali, ele inicia analfabeto, sem saber nada, sem conhecer nada. Mas aí aquela criança, ela vai ali, e ela vai aprendendo. Daqui a pouco ela começa, já escreveu primeiro o nominho dele, do pai, da mãe, não é assim? Vai devagarzinho, primeira coisa, aprende o nominho, fazendo todo tortinho ali, mas vai. O dele, Depois ela vai, mamãe, aí bota o nome da mamãe, assim? Papai, bota o nome do papai. Depois já começando a colocar mesmo o nome, e aí vai devagarzinho, aquela criança vai se desenvolvendo. E o pai e a mãe vai vendo o crescimento daquela filha, do filho. Coloca teu nominho aí, filhinho, coloca ele. Muito bem, tá bom, meu filho. Escreve o nome da mamãe, meu filho, escreve o nome da mamãe.
vai lá, escreve. E aquela criança ela vai se desenvolvendo, preste bem atenção, né? E aquela criança ela vai desenvolvendo. Quando você pensa que não, ela está lendo, escrevendo, né? Você se alegra, você fica contente. Por quê? Porque você, como pai, como mãe, você está vendo o seu filho progredir, você está vendo o seu filho prosperar, você está vendo ele desenvolver, e você se alegra com isso. Ou eu estou mentindo? Qual é o pai, qual é a mãe que coloca o seu filho lá no colégio, lá na escola, e fica contente quando vê que ele não está tendo um crescimento? Ele fica triste. Mas aí ele começa a se desenvolver, começa agora a crescer, e o pai, a mãe está acompanhando, está alegre com isso, e começa a investir mais nele. Diz, meu filho agora, vamos investir mais. A mãe chega, né, para o pai e diz, olha, vamos investir mais no nosso filhinho, nossa filhinha, olha como tá sábia. Aí todo mundo começa a olhar e dizer, mas que menininha sábia, né? Ou como é inteligente. E o pai vai ficando todo chato, alegre, né? O pai começa a se alegrar, e ele começa então a já sonhar, pensar, já começa a projetar o futuro daquela criança. Por quê? Por causa do desenvolvimento dela. Não é assim? Ele começa a dizer, eu vou trabalhar, vou dar uma boa faculdade para minha filhinha, eita, eu vou dar isso. Ele fica alegre, ela fica alegre, a mãe vai trabalhar, a mãe, tudo que pega, investe ali. Agora veja bem, quando o pai, quando a mãe coloca o filho na escola, e ele não se desenvolve, não aprende nada, não quer saber de nada, todo dia está lá, mas chega lá, sequer nem abre o livro, nem o caderno, a professora está lá, e você sabe, está sendo chamado a atenção, olha, seu filho não quer nada, a sua filha, você se entristece, você já não quer investir naquela pessoa, você já não quer investir mais, né, no seu filho. Por quê? Porque você não vê ele aprender nada, ele não desenvolve, ele não aprende. Então, o que acontece? Você se entristece. Mas do mesmo jeito é o Pai Celestial. Nós estamos aqui numa escola, e Deus se alegra com aqueles que ouvem e aprendem. Glória a Deus. Porque Deus não quer que nós venhamos ser apenas só um ouvinte, Ele quer que nós venhamos se desenvolver. Paulo diz que nós não devemos ser menino para sempre, mas nós temos que sair, né? Nós temos que crescer, nós temos que se desenvolver. Amém? Do mesmo jeito aqui. Aqui é uma escola espiritual de Deus. É uma escola. Daqui sai o quê? Sai os ministros para pregar a palavra de Deus, irmão. Mas só sai se realmente os irmãos que aqui quiserem desenvolver, aprender, ouvir, e não ser só um ouvinte, mas um praticante. Então ele vai, daqui a pouco, está aí no banco, e daqui a pouco Deus está colocando para também ensinar. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque quando eu iniciei, quando eu me converti, irmão, quando falava, hoje é culto de ensinamento bíblico, irmão, eu estava dentro. Era um dos cultos que eu mais gostava. Eu tenho um ensinamento, irmão, que eu aprendi. Quando eu comecei na fé, quando eu me converti, mas na hora que o meu pastor dizia, olha, amanhã é culto de ensinamento, eu queria estar lá. E sabe como? Um caderno, uma folhinha e uma caneta, marcando tudo. Aí eu ia dormir com aquilo na mente, ali para tal, eu ia ver, eu também queria, né? Graças a Deus é o que Deus fez. 10 anos se passaram e onde eu estou aqui. E olha onde Deus me colocou. Por quê? Porque eu tinha fome, eu tinha sede de aprender. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente achamos que nós vamos crescer só falando, não, é ouvindo. Glória a Deus. A Bíblia nos garante isso, que é ouvindo, é se inclinar a ouvir. Preste bem aqui. Vamos lá no livro de 1 Samuel 3,9. Vamos lá. Vamos ver aqui o que está escrito. 1 Samuel 3,9. Veja bem por que Samuel cresceu espiritualmente. Porque primeiro juiz, profeta, um homem que foi sem dúvida nenhuma um baluarte de Cristo. Mas por que isso? Por quê? Está aqui, 1 Samuel, capítulo 3, e versículo 9. Note aí, marque aí, e vamos junto. Estamos falando sobre o ouvir. Glória a Deus. O tema é ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Porque tem muitas coisas aí, irmão, que nós temos que ser surdos.
Tem coisa aí que você tem, se for possível, você coloque um algodão tanto no ouvido. Tem coisa que nós temos que ser surdo ao ouvir, porque não serve não. Mas a palavra de Deus nós temos que estar atentos a ouvir. Amém? Glória a Deus. Irmão, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó. Pelo que Eli disse a Samuel, preste bem atenção. Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Vamos repetir mais uma vez esse versículo. Vamos lá? Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou. Olha aqui, irmão, o segredo. Olha aqui o segredo. Preste bem atenção. A Bíblia diz que o menino Samuel, ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele: Samuel, Samuel. Só que ele não entendia. Ele não entendia de maneira alguma. E ele achava que era ali que falava com ele. E ele saía lá da sua cama, corria lá, Então o sacerdote ali dizia: aqui está o teu céu, o Senhor me chamou. Não, vamos seguir. Mas ele foi instruído. Eli, então, agora, ele discerniu que era o próprio Deus que falava. Era o próprio Deus que falava com Samuel. E ele disse: agora, meu filho, você faz assim. Você vai, deita, e há de ser que te chamando, tu fará o quê? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmão, está atento a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que fica desapercebido. Tem pessoas que muitas das vezes Deus está falando e ele não está ouvindo. Por quê? Porque ele não está atento à palavra de Deus. Vocês sabiam? Que o segredo, irmão, o segredo está no ouvir a voz de Deus. O segredo do nosso crescimento, a receita do nosso crescimento espiritual está no ouvir a voz de Deus. Está no ouvir a voz de Deus. Agora então Samuel, uma vez sendo instruído por Eli, ele foi lá, voltou para o seu lugarzinho, e ali ele deitou, mas ficou ali, atento à voz. E de repente veio a voz do Senhor de novo. Então Deus falou: Samuel, Samuel. E disse: pois agora eu estou atento, agora eu entendi. Pois fala, Senhor, que o teu servo te ouve. É o ouvir, não é você ficar atento à palavra de Deus. Quantas pessoas que muitas das vezes vão, principalmente na hora da palavra de Deus, ele arruma um celular, o celular toca, ele sai desesperado, ele vai lá para fora e vai atender, e aí ele está perdendo a bênção, e Deus tem uma bênção, Deus está entregando a bênção, mas naquele momento ele entra na casa do Senhor já erradamente, com o celular ligado, já entra na casa do Senhor erradamente, porque guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. É zelo. Eu tenho um aparelho, o celular, eu já chego e digo: não, agora não. Esse momento é um momento especial. Esse momento aqui não. Eu já vou lá, aperto ele, já desligo. Tá bom. Irmão, ninguém vai se acabar, e o mundo vai se acabar assim, de repente você não possa daqui uma hora, então pelo menos enquanto Deus está falando, você reverenciar a palavra de Deus. Vocês sabiam? Vocês sabiam que isso aí nos respeita? Se nós for olhar para nós, irmão, Deus está falando comigo. Deus está usando o seu vaso. Aí de repente meu celular toca. Aí eu deixo Deus falando sozinho. E eu saio correndo para ir ouvir aquela pessoa lá, um homem. Que eu posso depois retornar. Depois nós podemos conversar. Ô, irmão, e quantas das vezes isso acontece? Não? E quantas das vezes isso acontece no meio do povo de Deus? As pessoas estão mais preocupadas com o que diz o homem do que o que diz Deus. Porque quando eu deixo de ouvir a palavra de Deus para ir ouvir o homem, o que é que está acontecendo? Qual que é a minha demonstração? Domingo eu fiz
É importante ter O que? Não, o que é que É eu mais estou dizendo? importante a pessoa e não Deus. Eu estou dizendo, não, Senhor, o Senhor vai ficar no canto, tá bom? Tem uma pessoa aqui, o meu namorado, a minha namorada, o meu pai, a minha mãe. O Senhor disse que aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, irmã, irmãos, não é digno de mim. Glória a Deus. E em primeiro lugar, qual que é o mandamento do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus. Coração, de toda a tua alma e pensamento. O amor de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Quando nós entramos aqui, acabou. Aqui, celular. Se eu sou uma pessoa que eu vou reverenciar o meu Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu já faço isso aqui. Ó. Se Samuel já pensou que naquele momento que ele está deitado, se no momento que Eli disse assim para ele, olha Samuel, vai, te deita lá no teu lugar, e você fica atento, quando você ouvir a voz te chamando, aí tu fala Senhor, porque o teu servo te ouve. Aí Samuel agora, o menino Samuel corre para a caminha dele, e vai lá e se deita e pega um foninho de ouvido, um celularzinho desse, e começa a ouvir hino, começa a ouvir. Ele ouvia a voz de Deus? Não. Ele ouvia a voz. Não. Mas ele foi atento, irmão, ó, ficou, disse, eu quero ouvir a voz de Deus. Glória. E Deus fala. Aleluia. Então, o primeiro mandamento de Deus para a nossa vida é ser sábio para ouvir. É se inclinar a ouvir a voz do Senhor. Então, que os irmãos aqui que estamos aprendendo aqui na escola, essa palavra com certeza vai ficar no coração dos irmãos. Irmãos, é feio. Eu quero dizer para vocês que uma vez eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu cheguei do serviço lá em São Paulo e eu estava convidado a pregar em uma igreja. E eu cheguei naquela correria, cheguei em casa, tomei banho, peguei, vesti, peguei meu paletó, entrei no meu carro e eu coloquei o meu celular, coisa que eu nem posso. Vocês podem ver que eu não ando nem com o celular, eu deixo meu celular até em casa. Muitas vezes fica lá no carro. Fica lá. Fica lá no carro. Lá. Toca lá 10 vezes, fica lá. Primeiro lugar, meu Deus, primeiro lugar, meu pai. Aí o que aconteceu? E naquela correria, eu tinha um compromisso de estar ali ministrando a palavra de Deus. Eu esqueci de desligar o celular. Oh, meu querido, eu fiquei com vergonha, a igreja cheia, lá em São Paulo. E quando eu estava, irmão, ministrando a palavra de Deus, a igreja cheia, uma bênção, de repente, e o celular estava alto, ainda era aquele toque exagerado. Era aquele toque exagerado. Depois disso, até mudei. Alto, o celular velho no mundo. Meu Deus, e agora? E eu procurando aqui, pregando e parando. Aí os irmãos tudo pararam, ficaram, os irmãos que glorificavam a presença de Deus, de repente foi cortado por causa de um toque no celular. Um toque no celular. E aí quem? O próprio pregador da palavra, que era eu, né? O celular no bolso e eu aqui me espremendo todo, ele quer desligar. E quem disse que eu consegui achar o botão para desligar a coisa? E aí agora, irmão, de repente eu saí, você está ali concentrado, você está concentrado na palavra de Deus. E quando você está, aí pronto, e agora? E o botão passar. Pai, me deu vontade de pegar esse celular. Me deu vontade de pegar esse celular assim e fazer assim, você nunca mais, joga ele fora. Mas não ia resolver, né? Não ia resolver, o culpado não foi o celular, o culpado foi eu. O culpado foi eu mesmo, né? Aí o que foi que fiz? Pedi desculpa, né? Perdão para a amada igreja, né? E de lá para cá, celular comigo. Só se eu esquecer. De repente, mas na hora que eu pego, não vou namorar de igreja. Namorar de igreja. Eu tenho que estar atento a ouvir a voz de Deus. Então nós temos que ouvir. Então Samuel, ele não estava com nenhum fone no ouvido, não estava ouvindo um hino, nem que seja um hino evangélico, né? Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, sabe o que aconteceu? Um dia eu estava aqui pregando, mas eu peguei, né, e já cheguei, Deus me deu autoridade, eu não aceitei. Estou aqui pregando a palavra de Deus, aí eu vejo uma irmãzinha lá fora. Fone no ouvido. Presta atenção, fone no ouvido. E ela estava ouvindo o que Deus estava falando ali? Estava não. Eu nem sei o que é que ela estava ouvindo. Dei um grito, irmã, em nome do Senhor Jesus, desliga esse negócio aí, tira esse negócio. Rapaz, que reverência é essa? Então, a primeira parte, né? É essa aí, é ouvir a palavra de Deus, estar atento. Samuel foi um homem sábio. Foi um homem sábio, ele dava ouvido à palavra de Deus, ele ouvia, ele estava sempre ouvindo aquilo que Deus falava com ele.
Portanto, quando você entrar na casa do Senhor, não perca nem um minuto, nem um segundo. Se você de repente, um irmão chegar em você, ele futucando, passando outro assunto, que não tem nada a ver, você fala, irmão, em nome do Senhor Jesus, meu irmãozinho, não faça isso comigo não. Deixa eu ouvir a voz de Deus. Depois tu fala esse negócio aí, dá só um toquinho nela, nele, assim, né? Aí ela vai entender. Né? Vai entender, não fala isso não, vamos deixar esse negócio para depois. Porque, irmão, é meia hora, é 40 minutos. É coisa tão rápida. Né? Não aceite que um celular, um toque no celular, uma pessoa, nem que seja um irmão, venha roubar a tua bênção. De repente você pode perder a tua bênção. Porque nós temos que, em primeiro lugar, reverenciar a Deus. Reverenciar a Deus. E a melhor maneira de nós provarmos o nosso amor para com o nosso Deus é se inclinando a ouvir Ele. Porque aqueles que não querem ouvir Deus, ele não vai ouvir. Né? Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ah, eu escuto, mas entra por aqui, sai por aqui, eu não vou parar para isso aí, não quero saber de nada disso. Né? Também não tem crescimento, não aprende nada, mas também não quer nada. Pois, então, está aí. Ouvir. Desliga o teu celular quando chegar na casa do Senhor. Não se preocupe não. Ah, pastor, mas e se morrer? Morrer, meu irmão. Deixa aqui. Não vai ser o top que vai empatar, não. Vai acontecer do mesmo jeito. Ah, pastor, mas no meu emprego ligado dizendo que eu fui despedido. Não, Deus vai dar outra ali, vai preparar. Você, mas foi minha namorada terminando comigo. Não, depois não você nem ouvir esse negócio, deixa pra lá. Deixa. Não, porque tem gente que se preocupa com o celular, irmão. É vício. Sabia? Mas todo domingo eu fiz isso. Não, mas não faça mais não, irmão, é feio. Aí quando foi hoje, eu esqueci o celular, eu não vou para a igreja, não. Eu mesmo me toquei. Não, pois é, irmãzinha. Eu mesmo achei que eu estava celular desligado. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Ele não quer que a gente mude com essa tecnologia. Não, maneira alguma. Entendeu? Então, está aí. Vamos então lá no livro de... livro de Tiago. Tem que pensar, né? Mas não. A epístola que escreveu Tiago 1,19. Vamos ver o que está escrito. A epístola que escreveu Tiago 1,19. Estamos falando sobre o tema do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Tiago 1,19. Diz assim a palavra de Deus. Acharam? Amém. Vamos lá. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. O ouvir é melhor do que falar. O ouvir é melhor do que falar. Então é melhor que você fique atento a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Porque aí a sua fé vai se multiplicar mais. A sua fé, ela vai se multiplicar mais. Vamos também, Romanos 10, 17. Estamos falando sobre o tema do ouvir. Livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo 17. 10, 17. Olha aqui, ó. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Eu quero que você note para chegar na sua casa, você poder refletir melhor, fazer uma reflexão. De sorte que a fé é pelo Ouvir. E o ouvir pela de Deus. Você quer ver sua fé se multiplicar cada vez mais? Seja um ouvinte da palavra de Deus. Seja um ouvinte da palavra do Senhor. E você vai ver. Você vai se tornar, sem dúvida nenhuma, um grande pregador da palavra de Deus. Vai estar apto a ensinar, a instruir, porque você se inclinou antes a ouvir. Paulo diz: eu ensinei o que também aprendi pelo Senhor. Não está escrito? 1 Coríntios capítulo 11. Né? Eu ensinei aquilo que também aprendi com o Senhor. Você só pode passar, você só pode dar aquilo que você tem. Glória a Deus. Eu não posso aqui estar dando nada para os irmãos
além daquilo que eu tenho. É esse feijãozinho com arroz aqui? É, mas é o que eu tenho. Se eu for passar disso aí, eu vou fazer de mim Deus mais rico. Então tem que ser assim. Você não pode dizer, olha, eu vou lhe dar 100 reais se no seu bolso só tem 10. Mas você conseguiu aquele 10. Você lutou, você trabalhou. Do mesmo jeito que aqui na casa do Senhor. Então, se você quer amanhã ser também um pregador da palavra de Deus, você tem que primeiro aprender, ouvir, estar atento a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. E aí depois Ele vai te separar, o próprio Deus, para que você agora vá passar para outros tudo aquilo que você aprendeu com Ele. Amém? Livro de Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Amém. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Pai. Preste atenção. Como é importante ouvir. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, irmão, os que leem, mas também os que ouvem. Os que ouvem, diz a palavra de Deus. Bem-aventurado. Mas não somente ouvir, mas guardar. O saco não pode estar furado. Porque senão... vem por cima, desce por baixo. O Senhor quer que guarde. Ele lhe dá uma semente, Ele não quer que aquela semente seja jogada fora, não. Essa semente, ela tem que germinar. Aleluia. A semente que Deus dá para a nossa vida é para o nosso próprio crescimento. Agora, se o saco estiver furado, não pode vir semente do jeito que for. O Senhor pode entregar, mas colocando no saco, o saco está furado e vai ficando pelo caminho. O Senhor quer que nós venhamos ser ouvinte e praticante, conforme diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nós temos que guardar no nosso coração. O salmista Davi falou esta palavra: Senhor, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha como é maravilhoso. Como é bom ouvir. A tua boca, irmãos, só fala aquilo que o teu coração está cheio. É por isso que o Senhor diz: guarda as coisas que está escrito. Então nós temos que guardar as palavras de Deus em nosso coração. Nós temos que ser ouvintes, nós temos que ser um praticante. Porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se nós não se preocupar em aprender, porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela dá vida aos que o possuem. Todos aqueles que é sábio, todos aqueles que se inclinam a ouvir, a aprender, ele tem vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Por quê? Porque a sabedoria faz com que naqueles momentos que o adversário vem para lhe atingir, você sabe como se desviar dele. Você sabe como se desviar. É por isso que é necessário. É por isso que é necessário nós aprendermos. Porque está escrito que a sabedoria, ela serve como sombra. Assim como sombra serve o dinheiro. Só que a excelência da sabedoria é porque ela dá vida aos que o possuem. E eu só posso obter a verdadeira sabedoria de Deus quando eu passo a ouvir Ele. Amém? Glória a Deus. Quando eu passo a ouvir Ele. Então, ouvir. Aqueles que lêem também são bem-aventurados. Mas ouvir, aqueles que ouvem também são bem-aventurados. Ouve a palavra de Deus. Irmãos, vamos no livro de Apocalipse. Mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3. Nós já estamos encerrando aqui.
esse primeiro tema, acerca da nossa salvação. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20 ao versículo 22. Vamos ver o que diz a palavra de Deus acerca do ouvir. 20 ao versículo 22. Amém? Marquem ele. Uma coisa nós temos que aprender, irmão, é ouvir, independentemente de quem está falando, quem Deus está usando a falar. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir, mas eu quero ouvir se for fulano. Eu quero ouvir, mas eu quero ouvir só se for o Beltrano. Eu só vou parar para ouvir se for o ciclano. Não, não é assim. Deus usa quem Ele quer usar. Glória a Deus. Deus usa uma criança. Você vê quem estava aqui ontem? Amém? Amém. O culto não foi uma bênção? Amém. Não foi maravilhoso? Glória a Deus. Vocês viram quando aquela irmã fez a leitura da palavra? Vocês veem todo mundo acompanhando a leitura, ela ficou um pouco na palavra, lendo ali. Então, quem sabe, se nós fossemos olhar, julgar por a leitura da palavra, ia dizer, ei, daí não vai sair nada. Que nem fizeram com Jesus. Ah, mas de Nazaré sai alguma coisa que presta? Não vai sair nada. As pessoas julgam muitas das vezes pela pessoa, aonde a pessoa mora, a casa dela, o carro dela, o que é que ela tem, o que é que ela deixa de ter. É assim. E de repente o que aconteceu? Deus tomou a irmãzinha e falou com toda a igreja. Aleluia. Não foi assim, irmão Antônio? Deus tomou a irmãzinha e falou com toda a igreja. Então, nós temos que aprender. E muitas das vezes nós vemos no meio do povo de Deus. Quem é o pregador hoje? É Joãozinho. Ah, Joãozinho. Aí não quer mais nem saber. Aí já quer ir lá para fora. Aí já quer ir para lá. Quem é o pregador? Ah, é a Marinha da perninha fina. A Marinha da perninha fina. Já não quero mais ouvir. Já não, irmão, não é assim. Deus usa quem Ele quer usar. Porque tem muito pastor que vem para ouvir a voz do homem, não vem para ouvir o Espírito Santo. Mas é verdade, então nós temos que estar atento a ouvir, independentemente de quem é o vaso que Deus está usando, que vai usar. Independente. Verdade? Independente. Momento da palavra de Deus é um momento especial. Todo culto é especial, mas quando chega a palavra de Deus, aquele que é sábio, ele não quer nem saber, ele fica no cantinho dele. A Bíblia diz que todos aqueles que é de Deus gostam de ouvir a palavra dele. Eu vou demonstrar que eu gosto de Deus ouvindo ele, ouvindo a palavra dele. Agora, passar o microfone para o pregador, daqui a pouco o irmão vai no banheiro. Aí chegou o momento, agora é momento de banheiro. Agora é momento de tomar água. Agora é momento do celular. Ei, irmão, que é isso? O louvor está lá, o irmão louvando aquele hino bonito, a igreja, aleluia, glória a Deus, parou, palavra. Aí começa a acontecer, daqui a pouco o irmão está lá na ponta, lá na outra, daqui a pouco passa um, passa dois, para ir para o banheiro. É o momento do banheiro, é o momento da palavra de Deus. Graças a Deus que aqui não acontece isso não, né? De vez em quando. Graças a Deus que aqui, né, o pastor Francisco, o pastor Nando. Irmão, então não é assim. Todos aqueles que é de Deus gostam de ouvir a palavra de Deus. Gosta de ouvir a palavra de Deus, né? Palavra de Deus, né? Irmão, parece que os irmãos só dá vontade de ir no banheiro na hora do momento da palavra. Os irmãos só têm sede na hora da palavra. Pastor, mas tem gente que não se segura não, pastor, na hora que ela vem à vontade. Eu mesmo sou um dos, eu já falo logo não escuro. Não, mas está certo, mas eu quero dizer assim. Mas o ouvido, ó, vai lá dentro para o ouvido, ó. Mas só que tem que estar atento à palavra de Deus. A palavra de Deus. Então nós estamos aprendendo o que hoje aqui? Nós estamos aprendendo que nós devemos guardar os nossos pés quando entrar na casa do Senhor. Desligar o aparelho do celular. Irmão, deixa. Olha, irmão, nós temos que realmente reverenciar a palavra de Deus. Reverenciar a palavra de Deus. A gente já sai da nossa casa com um propósito. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo, Pai.
Você já sai com esse propósito. Mas quando chega na igreja, que você de repente acontece algo que fugiu daquilo que você vem pedindo, você já repreende. Não quero. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, né? Ah, mas eu vou lá para a igreja porque hoje a irmãzinha tem algo para me falar. Tem algo para me contar. Não quero saber. Eu quero saber o que Deus tem a falar comigo. Glória a Deus. Eu quero ouvir aquilo que Deus quer falar comigo. Amém? Vamos lá, irmão. Apocalipse 3:20. De 20 ao 22. Glória a Deus. Nós estamos já aqui neste versículo, né, de Apocalipse. Nós estamos encerrando esse primeiro tema. Primeiro tema. Depois nós vamos entrar no segundo tema. Irmãos, Apocalipse 3:20. Diz assim. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. 3:20. Os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler. Preste bem atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz As às igrejas. igrejas. Eita, Deus maravilhoso aqui, irmão. Olha o segredo aqui, ó. Olha aqui, ó. Que maravilha. Marca aí para você meditar na tua casa. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Cada vez que nós se inclinamos a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, irmão, ela é como se estivesse batendo em nosso coração. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é por amor. Deus não entra, Deus não arrebenta a porta para entrar na sua casa. Casa aqui se refere a mim e a você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa do Deus vivo. Só que Ele só faz morada na minha vida se eu voluntariamente abrir a porta para que assim Ele entre. O coração. Quando Ele está batendo, o bater aqui se refere à palavra de Deus. É a palavra de Deus batendo em nosso coração. E aí agora nós abrimos. E o Senhor entra e faz morada na nossa vida. Olha que maravilha, irmão. Ele não força. O nosso Deus, o nosso mestre é educado. Ele não é que nem um salteador. O salteador, as portas, a janela está fechada, ele chega e diz: eu vou entrar. O que é que ele faz? Usa um pé de cabra. Pé de bode. O pé de bode, pé de cabra, ou chama pé de bode, né? É tudo uma coisa só. Tudo é pé. Tudo é pé. Então o que acontece? Ele força ali e ele entra. Quando o camarada pensa que não, estava dormindo, despercebido, já acorda com o ladrão, o salteador dentro da casa. E ali ele está fazendo o quê? Ele veio para quê? Matar, roubar, ele é destruir. Então ele vem e ele destrói. Ele força. Só que o nosso mestre, Jesus de Nazaré, não faz assim. Ele quer que nós voluntariamente, por amor, abra a porta para que ele entre na nossa casa. Palavra maravilhosa. Então eu quero aqui falar um pouquinho mais deste versículo com os amados irmãos, quero compartilhar. E ele disse: eis que eu farei aos... Não, parei, não. Vamos lá. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui está. Só vai estar ao lado do Senhor Jesus aqueles que ouvem a palavra de Deus, abre a porta que é o coração. Quantos coração duro, irmão? Tem pessoas que ela ouve a palavra de Deus, todo dia está na igreja, mas tem um coração para edificar. Tem um coração duro.
maneira alguma. O Senhor disse, virou para Maria, Lázaro estava lá morto. Tire a pedra da incredulidade. Pessoas que estão ouvindo, mas não estão nem acreditando. Isso aí é conversa. Então o Senhor não é assim. Ele quer que nós, voluntariamente, crendo que Ele é Deus, que é o príncipe da paz, é o príncipe da paz, e nós aceitamos que Ele venha fazer morada em nossa vida, em nossa casa. Amém? E aí, uma vez que nós aceitamos, abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar, então agora o que vai acontecer? Nós vamos estar ao lado dele. Vamos assentar junto com Ele. Aleluia! Assim como Ele disse que Ele assentou ao lado, do seu Pai. Então, está sentado do mesmo jeito somos nós. Nós temos que abrir a porta, do nosso coração cada vez mais, para que o nosso Senhor Jesus venha fazer morada em nossas vidas. Continua a palavra de Deus, preste bem atenção, o que diz, a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, preste bem atenção. Os irmãos sabem que foi enviada uma carta para os anjos da igreja da Ásia. Cada um anjo, daquela igreja, ele recebeu uma carta. E você vê que todas elas, as 7 igrejas da Ásia, o termo foi esse aí. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Nós estamos aqui com um propósito de ouvir a palavra de Deus. Ouvir. A partir do momento que o irmão, que a irmã, ou que o fulano, o Beltrano, sai da sua casa e não sai com esse propósito de querer ouvir a palavra de Deus, o sacrifício dele está sendo em vão. Diga amém, Jesus. Amém, Jesus. O sacrifício dele está sendo em vão. Ele não vai ter crescimento, espiritualmente falando. Então, ouvir aquilo que o anjo, aquilo que o anjo fala na igreja, aquilo que o anjo do Senhor está falando, porque Deus quer sempre o melhor para a nossa vida. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Então, está atento a ouvir a voz de Deus. Então, aí está o primeiro tema desta manhã, deste domingo, dia 24 do mês de novembro, do ano 2013. Então, o primeiro tema, o primeiro caminho que os irmãos já passaram. Pastor, mas nós estamos aqui exatamente por isso. Mas é bom nós relembrar e aprender cada vez mais. Amém? Então, o primeiro tema é esse aí, é o ouvir. É o primeiro degrau que nos leva à salvação. Agora vamos entrar aqui no segundo tema. Vamos para o segundo tema. Amém? Amém. Vamos já abrir as nossas Bíblias, irmão. Glória a Deus. Para nós entrar aqui no segundo tema. Qual é o tema? Dessa noite. Glória a Deus. Confessar. Confessar. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 20. João. Vamos para o segundo tema, O primeiro foi o ouvir, e o segundo, o confessar. Irmãos, acharam? Amém. 1 João, capítulo 1, capítulo 1. Isso. Vem cá. Irmão, me perdoe. É João, capítulo 1, viu? Capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. Amém? Amém. Versículo 1 e também o versículo 49. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. João,
capítulo 1 e o versículo 20. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O tema é Confessar. confessar. A palavra confessar quer dizer o quê? Declarar. Declarar a verdade. Declarar a verdade. Confessar. O homem, ele, quando ele vai ser testemunho, ele é convidado a testemunhar algo. Quando ele chega diante da majestade, ele não pode mentir. Ele tem que confessar. Ele tem que falar a verdade. Declarar a verdade. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que também nos leva à salvação. E os irmãos também já passaram, Já passaram por este caminho. Podem ter certeza que a vitória é certa em Cristo Jesus. Irmão, diz assim. Amém? Os irmãos marquem. João capítulo 20, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler. E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Irmãos, aqui é uma passagem bastante conhecida, aonde os irmãos sabem que o nosso amado irmão João Batista, ele estava passando por um momento difícil das suas vidas, quando os fariseus vieram até ele, porque João era um homem que tinha uma autoridade de Deus. Ele veio para preparar o caminho do Cordeiro de Deus, e ele pregava com autoridade. Ele falava do Messias, ele falava da vinda daquele que não batizava com ele com água, mas de um que vinha para batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. E de repente ele foi interrogado. Alguém interrogou ele. E essa interrogação: quem és tu? Quem és tu? Quem é você? Você é o Cristo? Vou aqui trazer para nós. Digamos, a palavra confessar quer dizer declarar a verdade. Você tem que falar a verdade. Por mais que venha com ele, você tem que falar a verdade. Digamos que o irmão Marcos, ele está andando e de repente alguém encontra com ele e diz: ei, quem é você? Quem é tu? Você é o Manuel? Ele não vai dizer que ele é o Manuel. Ele vai ter que declarar a verdade. Não, eu sou o Marcos. Assim? Está falando a verdade. Eu sou o Marcos. Não, mas você não é o... Não, eu sou o Marcos. Eu sou o Marcos. Isso é declarar, confessar a verdade. Por quê? Veja bem aqui. O nosso amado irmão João estava sendo interrogado, João Batista. E muitos estavam preocupados com ele, porque era um homem cheio de audácia, de autoridade de Deus, pregava a palavra de Deus com autoridade. E agora foi enviado homens para interrogar ele: quem és tu? Tu é o Cristo? Ele disse: eu não sou. Olha aí, eu não sou Cristo. Isso é declarar. Isso é confessar. Eu não posso passar, dizer que sou fulano, sendo que eu não sou. Eu tenho que dizer: eu sou eu, essa pessoa aqui. Eu tenho que falar a verdade. Você é crente? Aí agora a interrogação para o irmão Marcos é outra. Você é Manuel? Eu falei. Ele disse: não, eu sou Marcos. Agora, outra interrogação. Você é crente? Você vai dizer o quê? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Porque a partir do momento que você muda a palavra e você foge da verdade, a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, a não ser por meio da verdade. Então agora o irmão Marcos diz: eu sou. Porque se ele disser ele está na igreja, mas na hora ele está com medo de alguma coisa, digamos que essa pessoa que vai interrogar ele está com cara de mal, está com uma cara de pessoas que não gostam de crente, Aí ele olha para aquela situação, vê aquele homem, quem sabe, com um chicote na mão. Diz: mas se eu disser que eu sou crente, ele vai me bater agora. Preste atenção aqui. Se eu disser que eu sou crente, esse cara vai me bater. Eu vou ser açoitado nesse negócio aqui. Eu vou falar outro negócio. Você é crente? Ele diz: eu não sou. E ele está na igreja, já confessou Jesus. Não pode mais negar. Mas eu não sou. Então o que acontece? Ele está o quê? Fazendo
negando. Ele está negando. Ele já confessou e agora está negando. Mas ele disse: eu sou crente em Cristo Jesus. Eu sou servo do Deus vivo. Aleluia. Ele está declarando a verdade. Porque quantas pessoas que fogem dessa verdade? Muitas das vezes o crente, né, principalmente pessoas novas, convertidas, que parece que tem vergonha de dizer que é crente. Chega no seu trabalho, aí de repente alguém fala: ei, você é crente? E ela já confessou, já veio na igreja, já confessou, com os irmãos como testemunho. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, acompanhando. Aí ela está meio envergonhada, ela só está ela de crente. Ela diz: olha, eu já fui na igreja. Você é crente? Diz: então, já passei lá uma vez. Você é crente? Eu conheço alguém que é crente. Ela não vai dizer que ela é, então ela está negando. Ela não está fazendo o que nem João Batista fez. Você é o Cristo? Quem é você? Você é o Cristo? Eu não sou. Eu não sou, mas depois você vai ver o que ele vai dizer, se você acompanhar a leitura embaixo. Agora preste bem atenção. E quantas pessoas que muitas das vezes confessam na igreja e negam lá fora? Só basta se levantar uma meia dúzia de fariseu, que a pessoa já se treme todo e já nega aquilo que já confessou. E já nega aquilo que já confessou. Eu já confessei que eu sou um crente na igreja. Eu já confessei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas agora eu estou lá fora. E eu estou lá num grupo de amigos, que não são evangélicos. E eu agora estou envergonhado. A Bíblia diz: não se envergonhei do Senhor teu Deus. Não devemos se envergonhar do nosso mestre. Mas aí, muitas das vezes, naquela euforia, a pessoa diz: não sou eu de crente aqui nesse negócio, só eu que sou a mulher que carrega Bíblia. Não, vou dizer por aqui, vou passar, não sou também. Vai estar negando. Nós temos que confessar, nós temos que declarar a verdade. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não. Deus diz que a palavra dele é essa. Não tem meio termo. Não tem, eu acho. Não existe eu acho. Ou você é, ou não. Eu acho que eu sou crente. Eu já estou até me achando como crente, não é. Não é. Você só é a partir do momento que você diz: eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu sou filho de Abraão. Aleluia. Aí é. Mas se você vir dizer para mim, diz: olha, eu sou quase crente. Eu digo: então tu não é crente. Tu não é. É sim, sim, não. Eu sou quase, eu acho. Eu acho o quê? Eu acho. Esse vocabulário aí na Bíblia não existe. Eu acho que eu sou. Eu acho que cada vez que eu chego lá eu sinto um cara frio assim na igreja. Eu acho. Não. Ou você sente ou não sente. Ou você é ou não é. Não tem esse negócio. Não tem meio termo. Não existe isso. E o crente que você é aqui dentro, você tem que ser lá fora. Você tem que ser lá fora. Aquilo que você confessou ser aqui, lá fora também do mesmo jeito. O irmão Marcos agora, alguém chega para ele e diz: olha, você é um evangélico, você é um crente, você é aqueles também que carrega a Bíblia debaixo do braço. Sou. Eu sou crente. Sou servo de Deus. Deus é o meu Senhor. Ele é o meu Redentor. O camarada pode se inchar, ele pode estar querendo se explodir olhando para você, mas você continua dizendo. E ele quer ser o seu também. Se você quiser, porque é voluntário. É voluntariamente, é por amor. Aí você está declarando a verdade. Aí você está declarando a verdade. Porque você sabia que muito jovem, quando estão no meio do grupo, dos amigos, negam que é crente? Faz que nem Pedro. Faz que nem Pedro. Pedro, na hora que os judeus vieram, pegaram o mestre, e de repente ele andou com Jesus, viu tudo aquilo que o mestre fazia, ele contemplou todos os milagres, mas agora de repente o mestre está sendo preso. E lá vai Pedro andando, se escondendo, olhando, de repente alguém diz: ei, você também é um deles. Estava com ele? Não estava não. Estava não. Não estava. Eu nunca nem vi ele, não conheço não. Nega. E a Bíblia diz, irmão, que todos Jesus disse: se aqueles que me negar, eu também o negarei. Diante do Pai. Diante do Pai que está no céu. Não devemos negar. Nós temos que confessar, nós temos que declarar a verdade. Nós temos que declarar quem nós somos, de verdade.
e verdade. Nada podemos contra a verdade, a não ser por meio da verdade. Da verdade. Deus que vê tudo, a Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos do nosso mestre. Ele então, quando você declara a verdade, então Deus então se alegra. Deus que contempla todas as coisas. Não importa. Seja na sua escola, seja no teu trabalho, seja onde você estiver, declare sempre a verdade. Confesse sempre aquilo que você é. Amém? Amém. Irmãos, vamos acompanhar essa leitura mais um pouquinho aqui. Eu vou ler mais alguns textos aqui com os amados irmãos. O versículo 20 nós lemos. E o versículo 21. Perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu, Elias? E disse: foi o que ele disse? Não sou. Ele não era Elias, era João. Vai falar que é Elias? Elias, um profeta que tinha vindo, né, antes dele. Deus operou por meio dele. A pessoa, se ele quisesse se inchar, dizer: sou eu. O homem que Deus usou, não, ele disse: não sou Elias. É o que nós temos que fazer. O crente que almeja realmente a coroa da justiça, ele tem que ser que nem João Batista. Não importa se a tua cabeça vai para uma bandeja, meu irmão, mas o teu espírito, a tua alma vai para o céu, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não importa, é não negar, é declarar a verdade. E é isso que Deus quer de nós. É que nós viemos declarar a verdade. Porque o que tem de pessoas, irmão, que diz que é crente na igreja, mas quando chega lá fora não é mais. Sabia? Tem pessoas que na igreja ele é crente, lá fora não é mais não. É o Raimundo, né? Pastor, aconteceu comigo agora quando eu me converti lá no seu trabalho. Eu tive uma perseguição muito grande lá. Uma legião de demônios chegaram para cima de mim para tentar atrapalhar a minha bênção. E meu chefe chegou para mim e disse para mim: rapaz, esse negócio não vai dar certo não, quando andar pregando aqui dentro da TV. Eu disse para ele: rapaz, não estou pregando. Não estou pregando aqui dentro. Mas se alguém chegar para mim e perguntar a verdade, eu falo. Eu falo a verdade. E ele pegou e disse: mas não pode fazer isso. Eu digo: rapaz, tu vai perder teu emprego. Eu digo: rapaz, que perda, Deus tem 10 preparado para mim. Sim. Ele pegou e disse: rapaz, mas não pode. Rapaz, mas o pessoal está com deboche contigo, rapaz. Tem alguns aí com deboche. Eu digo: pois com deboche, vem com deboche, eu respondo com a verdade. Um dia eles vão botar a mente e vai penetrar a verdade na mente deles. E vão acabar com deboche. Mas ninguém pode correr não. Ninguém pode correr, porque se correr, só vai para o céu, só vai herdar a salvação aqueles que declaram a verdade. Os corajosos, né? Os corajosos, porque aí entra a parte. A Bíblia diz que os medrosos, né, os covardes, os tímidos, não herdarão o reino do céu. Nós estamos aqui num caminho que nos leva à salvação. Não adianta, irmão. Não adianta na hora que você está lá no meio dos amigos, na hora que está lá no meio daquela alegria, e aí você chega e nega. E Jesus, como é que fica? Se entristece com isso aí. É verdade. Por isso que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino do céu. São esses que negam. São esses que uma hora são, outra hora não são. Na igreja eu sou, lá não, eu acho que eu sou. Eu estou até pensando que um dia ser. Não é assim não. Ah, mas não, mas você não já confessou. Ah, mas eu estou achando que um dia eu vou ser. Porque eu gosto dos crentes. Tem deles que dizem assim: olha, eu acho tão bonito os hinos dos crentes. Eu acho tão bonito. Eu até gosto dele, não tenho nada contra ele, não tenho nada contra os crentes. Eu gosto que venha na minha casa, mas não diz não, eu sou uma serva de Deus. Deus quer o que eu vi isso? É verdade. Deus quer. Pastor, tem pessoas que ela não fala a verdade por medo de magoar, e a palavra diz que é pela verdade, né? Nada pode ir contra a verdade. Um rapaz que aconteceu o problema lá com o irmão Wesley, ele foi lá me contar depois, né, me explicar. E eu peguei e falei assim pra ele: sabe quem foi que te usou? Foi o demônio. Eu não fiquei com medo, porque tem pessoas que dizem que é uma raça nervosa, que é uma raça que tem raiva de crente. Eu não me importei não, eu falei a verdade, quem usou ele mesmo foi o demônio. Falei. Glória a Deus. Não tem que ser assim. Eu disse que nada podemos contra a verdade. A não ser por meio da verdade. Declare a verdade. Por mais que venha doer, por mais que venha custar muitas das vezes a cabeça na bandeja. Conhecereis a verdade vos libertará. Crente na igreja, crente lá? Lá na escola,
no trabalho, na rua, lá na feira fazendo compra, comprando banana, laranja, né? Em casa. Crente em todo lugar. Crente em todo lugar. Porque Deus, Ele conhece. A Bíblia diz que Deus conhece o justo. Diz que Ele vai vir buscar um povo zeloso. Povo zeloso de boas obras, que adoram em espírito e em Verdade. Adorar em espírito e em verdade, irmão. Todos aqueles que adoram em espírito e em verdade, já está falando verdade. Ele não nega, ele não é um covarde, ele não é um frouxo, né? Porque muitas pessoas, irmão, muitas pessoas acham, não, eu acho bonito, eu quero estar no meio, eu quero também estar no meio dos crentes, eu quero chegar e na hora, quem sabe se vai dar certo. Não, não vai perder tempo. Tem que ser verdadeiro. Fala, meu filho. Pastor, e as situações também que o Senhor nos permite para poder nos provar. Eu até comentei isso com o irmão Doge. Eu estava em casa ouvindo louvor, né? Sempre deixo na rádio ali no salão. Quando chegou um rapaz do Paraíba me fazendo uma cobrança. Num papel, o que foi que eu vi? DVD. Eu nunca comprei um DVD no Paraíba. O que eu tinha comprado era uma roupa. Se eu não servisse ao Senhor, talvez ali eu diria, não, foi isso aí mesmo, porque o preço era bem baratinho, 170. Eu disse, não. Isso aqui não procede, isso aqui não é meu, o que eu comprei não foi isso, que eu comprei é mais caro. Ele disse assim, você está certa, você realmente é crente. Ele disse desse jeito, porque eu jamais posso ir contra a verdade, eu não vou pagar aquilo porque está barato, sendo que eu não comprei aquilo. E a consciência? Eu vou pagar aquilo que eu devo. E a consciência? E a como é que consciência como fica? Exato. Porque ele poderia não saber, nem o dono do Paraíba, mas meu Deus sabe. O problema é a consciência. A consciência acusa. Paulo disse que a nossa consciência ela tem que estar limpa, né? Quando ele estava sendo acusado, quando ele estava lá no meio, sendo interrogado diante daquele conselho, ele disse, vocês querem fazer, querem bater? Bata. Querem prender? Bata. Querem matar? Pode matar. Mas a minha consciência está limpa. A minha consciência está limpa. O importante é isso. É você estar com a sua consciência pura. É você estar com a sua consciência não te acusando, dizendo, olha, você errou, você fez isso, você mentiu, né? Você negou, porque a consciência ela acusa. A consciência ela acusa. E se a consciência acusar, irmão, acabou. Porque a consciência é aquela voz secreta que fala em nossa alma. Só nós ouvimos. Só que ela aprova os nossos atos ou reprova. Verdade. Ou reprova. Se você errar, ela diz, você errou. Você pecou. Você mentiu. O Espírito Santo se entristece. Se entristece. É porque uma vez que nós confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Está lá no livro de Efésios, capítulo 4 e o versículo 30. Depois os irmãos vão lá. Eu vou levar os irmãos lá nesse capítulo e versículo. Preste atenção, irmão. A partir do momento que você confessa o Senhor, você confessou o Senhor, e de repente, digamos que você sai da igreja, mas você já confessou Ele. Você já confessou Ele com a sua boca, porque a Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca nós confessamos para a salvação. Então, se Deus lhe tirar a qualquer momento que nós estamos aqui de passagem, e você é um homem que confessou o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida, se o Senhor lhe tirar dessa terra, você tem a salvação. Você tem a salvação. Se você for uma pessoa realmente fiel a Deus, se você realmente for uma pessoa que guarda os mandamentos do Senhor. Então, mesmo que você ainda não se batizou, não, você não tem culpa, não houve tempo ainda, e o Senhor lhe tirou, mas você vai para a glória, aleluia. Se você realmente confessou de coração, abriu a tua boca, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então você tem que falar a verdade. Então é muito importante. E nós estamos provados o que a minha irmã falou. Deus está sempre nos colocando em prova. Coloca você diante do teu amigo, diante do teu patrão, diante do fulano, do beltrano, para ver se realmente você é fiel. Se você realmente é verdadeiro. Porque Deus vem buscar um povo verdadeiro. Deus não vai vir aqui buscar Jesus, não vai vir arrebatar uma igreja aqui mentirosa, de covardes, pessoas que só são crentes na igreja, lá fora faz tudo errado, não estão nem aí, não tem temor nem tremor diante de Deus, faz tudo aí sem nenhum temor. Então quer dizer, essas pessoas não vão, de maneira alguma, estão perdendo tempo, estão sendo enganadas, se enganando a si mesmo.
né? Elas estão se enganando a si mesmas. Amém? Amém. Vamos continuar, irmão, falando de confissão. Vamos também aqui no 49. Vamos ver aqui outra confissão feita agora por Natanael. O versículo 49 de João 1, João capítulo 1, e o versículo 49 diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Confessar a verdade, declarar a verdade. Nós temos sim que declarar a verdade, falar a verdade, andar com a verdade na nossa boca, sendo guiado verdadeiramente por a verdade. Porque é aquilo que sai da nossa boca que nos mostra quem nós somos. Porque aquilo que sai da nossa boca tem poder. Não podemos mentir, não podemos retroceder, não podemos negar. A Bíblia diz que melhor seria que não conhecesse a verdade, do que conhecendo a verdade se desviar dela. Olha aí a palavra. Então, uma vez que eu confessei o meu Senhor, uma vez que eu confessei Ele como único e suficiente Salvador da minha vida, eu agora tenho que perseverar. Eu não posso mais voltar atrás. Eu não posso mais negar. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, continuando falando sobre esse tema, sobre o tema de confessar, vamos, Provérbios, capítulo 28. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 28. Volte aí. Amém. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Versículo 13. Vamos ver aqui o que fala acerca de confessar. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Irmãos, diz assim a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 28, e o versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Irmão, aquela pessoa que declara a verdade, ela prospera. Ninguém tem prosperidade se não confessar a verdade. E essa prosperidade, irmão, é em todos os sentidos. Material, espiritual, tudo tem que ser por meio da verdade. É você confessar. Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes não prosperam na vida porque não confessam os seus erros ao Senhor. Quantas pessoas que muitas das vezes ela erra, ela peca diante de Deus, e ela não tem nenhum temor de dizer assim: olha, eu errei, eu pequei, né, meu Senhor, mas me perdoe, perdoe-me. O perdão do nosso pecado só vem a partir do momento que eu confesso o meu pecado. Deus vê, Deus sabe tudo aquilo que eu faço, né? Porque ela disse que Ele conhece até o nosso pensamento. Ele sonda até o nosso pensamento, mas Ele quer que saia da nossa boca, que nós viemos confessar para Ele, que nós viemos fazer o que Davi fez lá no Salmo 51. Senhor, diante de Ti eu só pequei, Senhor. Ele confessa, ele diz: olha, mas cria em mim um espírito novo, cria em mim, Senhor, renova-me. Ele diz: não me lance fora da Tua presença, não retire de mim o Teu Espírito Santo. Ele chega diante do Senhor confessando os seus erros, até para você prosperar. Para mim e você prosperar materialmente, nós temos que ser sinceros diante de Deus. Nós temos que falar a verdade para o nosso mestre. Nós temos que confessar, quando nós erramos: eu errei, Senhor. Não é você querer encobrir. Eu vou encobrir. Não, Deus está vendo. Deus está contemplando tudo. Deus está contemplando. A prosperidade e o perdão do pecado só vem por meio quando você declara a verdade, quando você confessa que você errou, que você pecou,